bom dia, gente querida, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que bênção, estamos aqui na 104 FM Novo Som, nesta sexta-feira, dia 2 de fevereiro do ano 2024, conforme anunciado em nossa programação, estamos aqui com o pastor André Abreu, da Igreja Batista da Capelinha. Ele vai ministrar uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã, vai orar por cada um de nós no final do programa, então se prepare aí, aliás, no final do momento da pregação, e vai convidar você para participar dos cultos lá da Igreja Batista Capelinha. Pastor André, bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, irmã Aline, bom dia a todos da Rádio 104 FM Novo Som. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, é uma alegria, uma satisfação, um privilégio estar nessa rádio que tem uma audiência muito especial de gente querida, de gente abençoada por Deus, que está aí sempre te acompanhando fielmente por muitos anos, com muita alegria. Amém, pastor André, é uma alegria recebê-lo aqui na rádio, tenho muito carinho e admiração pelo senhor, pela sua família, pelos irmãos da Igreja Batista Capelinha. Obrigado por ter aceitado o convite e que o Senhor nosso Deus use a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Bom dia mais uma vez a todos. Vamos então à palavra de Deus e eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo, talvez pelo celular, pelo aplicativo, no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, nós leremos do verso 36 ao verso de número 39, depois leremos do verso 44 ao 50. Lucas no capítulo 7, do verso 36 ao 39 e do 44 ao 50. Eu quero fazer a seguinte proposta nessa manhã e a seguinte pergunta: como você recebe a Jesus em sua casa? Verso 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então Jesus responde a Simão no verso 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? A palavra de Deus, no livro de Lucas, no evangelista Lucas, falando sobre Jesus, traz uma informação interessante, uma informação de Jesus indo a um jantar. E eu me lembro de meu pai comentando sobre a minha avó de uma história muito interessante, a história na qual ela recebia rotineiramente um senhor para ir falar com o meu avô em sua casa. E vamos ser honestos, meus irmãos, tem algumas pessoas que passam um pouco do limite, ficam mais do tempo, não é, irmã Aline? A irmã Aline está até balançando a cabeça aqui. E fica ali mais um tempinho, não sabe a hora de ir embora, sabe que pode estar incomodando um pouco. E um certo dia ela sentiu o desejo, até como uma boa anfitriã, de fazer um café para esse senhor. E quando fez o café e entregou a esse senhor, ele imediatamente, opa, tenho que ir embora. Na mente desse senhor, já havia o costume de tomar o café e de receber o café como um sinal de despedida, dizendo assim: olha, está na hora de você ir embora. Então a minha avó, muito sabiamente, quando percebia que já tinha passado um pouco do tempo,
dava um café para esse senhor e esse senhor entendia que era a hora de ir embora. São os costumes que nós temos. Cada um tem o seu costume, cada um tem a sua cultura, e aqui não é diferente, neste lugar onde Jesus está, numa sala de jantar. Esse jantar não era um jantar como nós fazemos, mesmo recebendo familiares, amigos. Era um jantar que eu poderia trazer para os nossos dias de hoje como chamado podcast. Você deve ter ouvido, a própria Aline, irmã Aline já participou de um podcast. É uma mesa grande, onde tem alguns microfones e algumas pessoas conversam em debate sobre diversos assuntos. Então, neste podcast é um lugar de conhecimento, de entretenimento, mas de informação. Nesse jantar onde Jesus estava, ele estava participando de algo parecido com um podcast. Era uma mesa aberta, onde ele e outros mestres da sua época, outros doutores da lei, outros teólogos, podemos assim dizer, fariseus, da tradição farisaica do judaísmo, se sentavam, se alimentavam e também faziam conversas, debates. Essa mesa não era cercada, na verdade, por muitas pessoas que ouviam e aprendiam sobre os ensinamentos da Torá, os ensinamentos do Antigo Testamento da Bíblia. Então Jesus está nesse contexto, sendo recebido por um mestre, um rabi, um homem que trazia consigo um conhecimento excepcional da tradição judaica. Então ele está lá sendo inquirido, sendo conversado e perguntado, sobre algumas questões que Jesus dizia. Mas eu creio que, como o próprio texto diz, Simão não estava muito confiante no que Jesus tinha a dizer. Simão não estava muito preocupado com as palavras de Jesus. Eu creio que talvez, se fosse nos dias de hoje, no podcast, ele trataria Jesus com certo desdenho, com uma certa desconfiança, porque Jesus trazia algumas questões que eram inovadoras à sua época. Trazia algumas frases que eram diferentes do que aqueles homens já haviam falado. Ao invés de falar e tratar sobre o Messias, Jesus dizia que era o próprio Messias. Ao invés de tratar de um filho de Deus, ele se dizia e se proclamava filho de Deus, ou até o filho do homem, como está em Daniel. Então, eu creio que, como também alguns debates acalorados que nós vemos na internet hoje sobre algumas questões teológicas, esse homem recebe a Jesus como uma posição inferior. E nós trataremos disso no texto. Você pode, na sua casa, permanecer, no seu trabalho, no seu carro, permanecer atento e ouvir algumas questões. Eu quero tratar dessas duas pessoas, esses dois personagens que estão nesse texto bíblico. O fariseu chamado Simão e a mulher que é pecadora. Nós só a conhecemos por esse adjetivo, pecador. Então nós temos aqui o primeiro ponto, o fariseu que recebe a Jesus. E para ilustrar a questão cultural, que é muito importante nesse texto bíblico, existe um homem chamado um homem chamado Henry Beck Tristan. Ele era de origem britânica, ele era um pastor anglicano, mas também ele era um diplomata, ele fazia negócios autorizados pelo governo britânico, pelo Império Britânico, e dessa forma ele viajou por muitos lugares do mundo. Ele relata no seu livro que ao chegar na Tunísia, um país de origem africana, mas que tinha os mesmos costumes do Oriente Médio, ele chega para um jantar, convidado. Então, ao chegar neste jantar, o homem se senta e o seu servo, uma pessoa que trabalhava para ele, chega ao seu ouvido e diz: olha, não confie neste anfitrião, não confie nesse senhor que está te recebendo, está lhe recebendo nesta casa, porque quando você chegou, ele não o recebeu com um beijo no rosto. E aqui então nós podemos pontuar, através dessa tradição cultural, alguns sinais de desprezo do próprio Simão. O primeiro sinal que Simão não faz ao receber Jesus, um sinal de desprezo, de desdém, é que Simão não recebe a Jesus com um beijo. Ao não receber Jesus com um beijo, ele não trata Jesus da forma digna, correta, cultural, tradicional daquela época. Era costume dos homens naquela época que cada um recebesse um ao outro com um beijo. E esse beijo, então, é o primeiro sinal de desprezo de Simão em relação a Jesus, colocando Jesus numa posição inferior àqueles homens que estavam sentados na mesa de jantar, naquele podcast daquela época. Mas o segundo sinal de Simão em relação a Jesus é que Simão não lava os pés de Jesus. Era uma tradição muito comum
E até alguns tempos atrás, a gente ouve relatos de pessoas que moravam na zona rural. Era muito comum você chegar na sua casa e, antes de entrar na sua casa, lavar os pés e as mãos. A minha mãe, que teve a sua infância na zona rural, relata sempre isso, e outras pessoas já comentaram sobre isso. Era questão de limpeza, mas também na tradição judaica era um sinal de purificação. Era uma purificação cerimonial, mas trazia consigo uma ideia de purificação espiritual. Claro que nos dias de hoje isso é muito bem visto como uma espécie de higiene, é algo higiênico, é saudável praticar isso. Hoje nós tomamos banho, nós nos higienizamos através do banho, mas naquela época havia esse costume de lavar os pés. E quem tinha essa função numa casa de uma pessoa considerada nobre, de muitas posses, era o seu servo, era o seu empregado. Mas então Simão despreza a Jesus. Um detalhe importante que nós temos que pontuar aqui também é que nesta mesa em que Jesus está sentado, não é a mesa na qual nós utilizamos hoje. Eu estou sentado numa cadeira, com as mãos sobre uma mesa, mas lá as pessoas não sentavam em cadeiras. A mesa era muito baixa e as pessoas ficavam numa posição lateral com o cotovelo sobre a mesa. Então os pés ficavam para trás e ficavam colados no chão junto com o resto do corpo. Isso facilitaria, isso por si só já era um ato dizendo assim, olha, estou com meus pés prontos para serem lavados. Você se lembra também em João no capítulo 13, que lavar os pés era um sinal de humildade. Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo assim, olha, ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Todos são importantes no reino de Deus. E todos, então, devem ter esta mesma humildade. E um sinal de humildade, então, é lavar os pés. Simão não tem humildade. Simão está tratando Jesus com arrogância, com superioridade, dizendo assim, olha Jesus, estou aqui para te ouvir, talvez por uma imposição de algum amigo, talvez por uma imposição de algum outro mestre da sinagoga ou do templo, simplesmente para te ouvir. É aquela situação que na vida a gente ouve algumas pessoas e já recebe com preconceito, já não querendo ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Então, Simão não lava os pés de Jesus. Mas também Simão não unge os pés de Jesus. Era parte da tradição também ungir. Seria o mesmo que lavar os pés e depois passar um perfume. Nós geralmente, quando saímos, quando vamos a um local de preferência especial e é também saudável, nós tomamos um banho e depois passamos o perfume. Isso é algo natural. Tem gente que não gosta de fazer, mas a gente respeita. Mas isso é algo comum à nossa tradição. E ungir os pés de Jesus era trazer perfume, era perfumar aquele cidadão, aquele visitante da sua casa. Era um ato da tradição judaica. Então perceba que Simão faz de tudo para desprezar a pessoa de Jesus, faz de tudo para menosprezar a pessoa de Jesus. Simão, um bom fariseu, um bom religioso, seguidor da lei de Moisés, nos dá um relato perfeito de que bons religiosos recebem a Jesus com a pior hospitalidade possível. Você pode estar numa igreja frequentando, você pode estar participando de uma comunidade religiosa, mas talvez você esteja desprezando a Jesus todos os dias da sua vida com vários sinais, com várias situações em que você não deixa Jesus ser o anfitrião da sua casa, ser o dono da sua vida. Então Simão nos mostra de forma negativa a como não receber Jesus. Mas também temos o relato de uma mulher na qual o seu nome não é citado no texto bíblico, mas ela é adjetivada. Nós temos vários exemplos de pessoas que nós não conhecemos nem pelo nome, nós conhecemos pelos adjetivos que ela recebe. E Lucas faz dessa forma, coloca ela com o adjetivo de pecadora. Pecadora, eu creio que é um adjetivo muito pesado, muito carregado, mas não deixa de ser um fato na vida daquela mulher. Então temos aqui a segunda situação, da pecadora que recebe a Jesus. O primeiro ato que ela tem é de lavar os pés de Jesus com o cabelo e com as lágrimas dos olhos. Primeiramente, a lágrima, você pode perceber que é um líquido composto por água, que tem uma pureza impressionante. Talvez naquela época, na época de Jesus, não houvesse água mais limpa, mais pura a se utilizar naquele momento. É uma água que vem da sua lágrima, do seu rosto. É uma lágrima de arrependimento. É uma lágrima de confissão de pecados.
é uma lágrima dizendo que ela está disposta a transformar a sua vida, a mudar de vida, a mudar de atitude. Mas interessante que essa mulher, além de já ser adjetivada como pecadora, o que dá uma conotação de preconceito da sociedade a qual ela vivia, ela também está usando os cabelos para lavar os pés de Jesus. Perceba que é algo extremamente complicado para uma mulher, na época de Jesus e nos dias de hoje, no Oriente Médio, uma mulher fazer isso. Você vê relatos de pessoas do Oriente, e geralmente a mulher que tampa o seu cabelo, que não deixa o seu cabelo à mostra na rua, já dá sinais de ela pertencer ao Islã ou à religião muçulmana. Mas isso está inserido na religião muçulmana por conta da cultura do seu lugar. E eu vou te explicar essa questão cultural também. O próprio Talmud, uma literatura rabínica no período interbíblico, diz que se uma mulher desata os cabelos na frente de outros homens, o seu marido tinha o direito de pedir o divórcio. Olha que seriedade que está em esta mulher apresentar e mostrar os seus cabelos aos homens ao seu redor. Isso era digno de divórcio. Então, o cabelo no Oriente Médio e na cultura de Jesus traz um ar de sensualidade. A mulher, quando mostrava o seu cabelo, estava dando a entender, dando a mostrar parte sensual do seu corpo. Talvez para nós no Ocidente, que já estamos acostumados, isso não seja elemento de sensualidade, mas naquela época era, e no Oriente, em grande parte, ainda é elemento de sensualidade. Então, essa mulher não está preocupada com o que os outros vão falar por conta da sua atitude de arrependimento. Uma atitude de contrição, uma atitude de honra ao Rei Jesus que estava ali próximo a ela. Mas também ela beijava os pés de Jesus. No mesmo livro Talmud, da tradição rabínica, conta uma história de um homem que foi acusado injustamente de homicídio, de assassinato, mas foi absolvido da acusação. Ele foi bem gerido por um bom advogado. E como gesto de gratidão, ele beija os pés do seu advogado. Olha que interessante. Ele então beija os pés do seu advogado. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, verso 1, assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquela mulher reconhece que o único advogado que pode defendê-la na sua causa é o próprio Jesus Cristo. Ele tem o poder de perdoar os pecados. Ele é o Deus Todo-Poderoso que fala a nós nesta manhã, que tem este poder, e nós devemos cada dia agradecer a Deus pelo perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz. Olha que maravilha, ela reconhece a Jesus como um advogado, beijando então os seus pés, sinal de honra, sinal de reconhecimento. Mas ela também unge os pés de Jesus com óleo. Você pode ver no texto bíblico, ela faz esta unção, que não era uma unção no sentido sacerdotal, também fazia um pouco desse sentido, mas era um ato de perfumar, era um ato de trazer uma fragrância a Jesus. Mas ao ungir os pés de Jesus, ela demonstra um respeito e uma devoção ao seu mestre, seu Senhor, seu Salvador. Ela atribui que Jesus era superior, era um nobre, digno de toda honra. Lembre-se comigo que anteriormente Simão não faz isso. Simão despreza Jesus, mas ela então pratica todos os costumes cerimoniais que Simão deveria fazer, que um religioso deveria fazer e deveria estar atento a isso. Mas era um costume naquela época, e falando especificamente desta mulher, a pecadora, era um costume naquela época que mulheres usassem um frasco de perfume pendurado em seu pescoço, no intuito de perfumar o hálito e a própria pessoa. Mas esse perfume, nós devemos ressaltar e lembrar, que ele não era um perfume acessível a todas as mulheres. Esse perfume era um perfume caro. Imaginem vocês, nos dias de hoje, nós temos aí relatos de perfumes de milhões de reais, perfumes caríssimos. E nós podemos comparar esses perfumes caros a daquela mulher. Era um frasco caro. E aí nós podemos sugerir e pensar que a mulher que tinha, naquele momento, sendo considerada pecadora, condições de comprar aquele perfume caro, talvez salário de um ano inteiro ou de mais de um ano, fosse
uma prostituta, fosse uma mulher que trabalhasse com o seu corpo, e aqui eu falo com tristeza, não com desprezo, não menosprezando, mas era uma realidade da sua época. Ela tinha esse frasco de perfume que usava para perfumar o hálito por conta da sua prática pecaminosa. Mas este perfume, eu creio que fosse também considerado até um elemento de poupança, de guarda da sua vida, de guarda financeira. Talvez ao derramar este perfume que estava aos pés de Jesus, derramar o frasco inteiro, ela está desprezando todas as suas economias, todos os seus bens, o que ela tinha de mais importante do sentido financeiro, e dizendo: olha, estou derramando a minha vida até financeira aos pés de Jesus. Tudo o que eu tenho está sendo derramado aos pés de Jesus. Ela não se preocupa mais com o hálito da sua boca naquele momento, nem o seu perfume, porque a própria Bíblia diz, com o apóstolo Paulo, que 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. O apóstolo Paulo aqui está falando de uma situação que acontecia na sua época, em que homens perdiam uma guerra e eram capturados e eram levados para a cidade vencedora. E ao serem levados para a cidade vencedora, esses homens amarrados em carroça eram recebidos por uma coluna de muitas mulheres e crianças com flores. E essas flores, para aquela população, eram um sinal de vitória. O perfume daquela flor trazia sinal de vitória, de conquista de uma guerra. Mas para aqueles homens era um cheiro de morte. Sabiam que, ao sentir o cheiro daquelas flores, eles seriam, após isso, executados, mortos. Então, a mulher pecadora não está preocupada mais quanto à sua beleza física, com a sua questão de hálito. Eu não estou dizendo que você não se deve preocupar com o hálito, não, meus irmãos. Mas é a questão de entender que agora ela tem um bom perfume de Cristo. Esta mulher recebe Jesus na sua casa espiritual, na sua alma, no seu coração e no seu entendimento. E eu gostaria de concluir, de encerrar esta breve reflexão, voltando à pergunta: como você recebe a Jesus em sua casa? Pesquisando sobre as questões de ser um anfitrião, de receber convidados, em vários sites eu percebi que a primeira questão a se fazer quando você vai receber um convidado em sua casa é: conheça os seus convidados. Saiba quem são, saiba qual o tipo de paladar que eles têm, o gosto, até em última análise musical, se for o caso, o gosto alimentar, todos os detalhes, a cultura, a forma de recebê-lo, como Jesus foi recebido no Oriente. Talvez você receba uma pessoa de uma cultura um pouco diferente e alguns hábitos sejam modificados. Então, conheça os seus convidados. A diferença da mulher pecadora para o fariseu é que Jesus não é mais o convidado, e sim um dono da sua vida. Ela não pensa em como vai decorar a sua casa para receber a Jesus. A partir daquele momento, é ele quem vai ajeitar os móveis, limpar a sujeira da sua casa, fazer as mudanças necessárias na sua vida. Então, nesta manhã, ao ouvir essa reflexão, pense em duas coisas. Primeiro, no perdão de Jesus para conosco. Ele perdoa pecados, ele transforma vidas. O pior pecador pode ser perdoado por Jesus. Basta apenas que você faça de Jesus o anfitrião da sua casa, do seu coração. Mas se você já reconhece, já entende a mensagem do Evangelho, já entende Jesus como o único e suficiente Salvador, talvez tenha algumas partes da sua casa que Jesus ainda não conheça, que Jesus ainda não tenha liberdade para agir e transformar da forma que Ele quiser. Hoje é muito comum nós ouvimos falar sobre sonhos, e o sonho é algo lindo, é algo de Deus, é algo bacana, mas nós devemos perguntar se os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Então, deixe Jesus sonhar com você e mostrar um plano lindo para a sua vida, de transformação, de mudança, de esperança. Eu vi uma frase muito interessante ontem, vindo de viagem de carro, que nós podemos passar por essa vida apenas vivendo ou tolerando ou achando isso algo horrível. Com Jesus, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, das lutas, nós encararemos essa vida com alegria, com um bom perfume de Cristo, com o coração alegre, mesmo com
altos e baixos que nós passaremos, porque Jesus nos trará a alegria da salvação, a esperança de uma vida eterna, uma esperança que nenhuma outra pessoa neste mundo pode dar. Eu peço que Deus abençoe a sua vida e vou também fazer neste momento uma oração por você que está passando por uma necessidade, por um sofrimento, ou você que precisa declarar no seu coração que Jesus é o Senhor de sua vida. Vamos orar neste momento? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos por esse espaço tão maravilhoso que a rádio, que a irmã Aline no programa traz para que nós possamos falar da tua palavra, Deus. Primeiramente, eu peço que o Senhor continue abençoando a Aline, a sua família, ó Deus, e a toda esta programação desta rádio, que tem sido canal de bênçãos para muitas e muitas vidas. Há anos, ó Deus, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Gratidão, ó Deus, por esta rádio. Agora, Senhor, também nós pedimos por cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, seja através da rádio, seja através do Instagram, das redes sociais, do aplicativo da rádio, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa visitá-las neste momento através do Teu Santo Espírito, Deus. Que o Senhor possa, neste momento, trazer e mostrar o perfume agradável de Cristo, ó Deus. E que o Senhor possa promover no coração delas o perdão. Tira delas, ó Deus, toda a amargura, toda a tristeza, ó Deus, toda a raiva. E traga para ela o perdão que Jesus traz na cruz do Calvário. O amor, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A quem muito se perdoa, muito ama. Graças a Deus por esse dia. Nós te louvamos e te bendizemos. Bendizemos o teu santo nome, porque só tu és santo, digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra tão abençoada, tão importante, tão especial para a nossa vida, para o nosso coração. Obrigada, pastor André, Eu que agradeço. permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra alcançou muitos corações nessa manhã. E fique à vontade também para convidar os nossos ouvintes para os cultos da Igreja Batista da Capelinha. Ok. Marina, mais uma vez, eu reitero aqui a minha gratidão, meu carinho por essa rádio. Você sabe que eu gosto muito de rádio, ouvir rádio, e aqui é um lugar que eu encontro palavra de Deus, Amém. Encontro músicas abençoadas. Eu só para citar aqui rapidamente, eu me lembro de um sociólogo chamado... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem um livro que ele fala... Barry Schwartz, é um nome americano. Ele disse que antigamente, onde ele vivia na União Soviética, só tinha uma calça jeans, no máximo duas para comprar. Hoje tem tanta calça jeans, ele chegou numa loja em Nova York que tinha tanta calça jeans que ele ficou uma hora chateado e não conseguiu comprar nenhuma calça. Hoje a gente tem tanta coisa na internet. Coisas boas, sim, e coisas ruins. Sim. Mas devemos ficar e preservar coisas boas, como ouvir uma programação boa, de qualidade. E eu tenho certeza que os ouvintes estão aqui porque reconhecem que essa rádio tem promovido uma programação de qualidade. Amém. Uma ótima escolha, tá? Amém. E anunciar, você, por favor, você que está nos ouvindo, se puder, adicione também as redes sociais da Igreja Batista da Capelinha. O lugar para se procurar é Batista da Capelinha, Itaperuna. E também, se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, André Abreu, tenho o Instagram, o Facebook. E os cultos da Igreja Batista da Capelinha ocorrem às quintas-feiras, às 19 horas, um culto de oração. No domingo pela manhã nós temos uma EBD abençoada de 8h30 às 9h30. Inclusive teremos novas programações daqui para frente, estaremos até anunciando aqui na rádio. E à noite nós temos o culto de 19 horas e 30 minutos. Pela manhã, após a IBD, nós temos o culto de 9h30 às 10h30. Trago aqui o abraço do pastor Silvio, que infelizmente não pôde estar conosco, mas Sim. Um abraço caloroso a você e a todos os ouvintes da Rádio 104 Amém. FM. Pastor André, manda um abraço para ele também, para os irmãos da Igreja Batista da Capelinha. Nós fizemos também, né, como o senhor, a transmissão pelo Instagram da Rádio 104 FM, e eu quero falar alguns nomes aqui, porque esses nomes aqui, esses irmãos ouvintes, mandaram um abraço para o senhor, agradecendo a Deus pela ministração da palavra. Alice Duarte, a Cidiana Ribeiro, Aparecida Etienne Nascimento, Rafael, também Iris Machado, Liliana, Neide Bruno, Nice de Fátima, Magno dos Santos,
E tem mais alguns aqui, não vai dar para ler todos. Amaro também mandou um abraço para o senhor, desejando que Deus continue te abençoando. Neide Poubel, Vera Laine Oliveira, Lucilane, B. Gomes 16, não deu para poder ver direito o nome, mas Bruna Carla e Diliene, né? Todos aqui conectados com a gente, mandando um abraço para o senhor, agradecendo a Deus pela sua vida e por essa ministração da palavra nessa manhã. Amém. Mando um abraço a todos também. Mandando um abraço para minha esposa, para os meus pais que estão ouvindo a rádio, meu sogro, minha sogra, meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito bom ouvir esse feedback e que Deus continue abençoando a vida de cada um nesta manhã. Amém, pastor André. É um prazer recebê-lo aqui na rádio. Deus abençoe o senhor, sua família, em nome de Jesus. E vamos terminar aqui com a canção do Paulo César Baruch, né? Reina. Quer aproveitar e oferecer para alguém? Ofereça a todos os ouvintes que mandaram uma mensagem pelo Instagram, e você que está aí e ouça essa canção entendendo que Ele é o Rei, e peça para que essa canção se torne uma oração na sua vida, que o Senhor reine sobre a sua vida, sobre a minha vida, a vida de todos. Amém? Amém. Abraço, Wilson. Deus abençoe.